Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Valério Pereira, que por mais de 30 anos foi bombeiro militar. Agora está na reserva, mas tem muita história para contar. Valério, prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente. Prazer é todo meu, né? Estamos à disposição aí para levar o bem à comunidade do que for preciso e necessário, né? Pois é, o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Florianópolis, no município de Ibiguaçu. Por lá eu fiquei até meus 7 anos, ao qual depois toda a família veio morar em Blumenau. E de lá para cá, hoje eu me sinto até mais blumenauense que da parte da capital, né? Eu ia perguntar, quanto tempo o senhor está aqui? Pois então, já são praticamente 44 anos. Então é mais do que blumenauense. Bem mais. Eu me sinto blumenauense. O senhor lembra dos motivos da mudança de Biguaçu aqui para Blumenau? Ou foi por outro caminho antes de chegar aqui? Olha, eu acredito que essa mudança veio por parte dos meus pais, né? Que na época houve a possibilidade deles trabalharem aqui, por ter parentes aqui, e o convite veio para que eles viessem, que inclusive já tinham até serviços para poder ser empregado e tal, e dar continuidade à criação da família. Que seria, no caso, meu pai trabalhou muitos anos e se aposentou na Companhia Hering, e a minha mãe na antiga Artex, hoje conhecida como Coterminas. Então, de lá para cá, eles tiveram essa oportunidade de vir trazer toda a família, e graças a Deus, todos estamos aí criados, todos encaminhados, né? E eles felizes por esse prazer de nós estarmos todos na situação que estamos hoje. Vieram em busca de emprego, então, uma oportunidade. Com certeza veio em busca de emprego, né? Já na situação de próprios familiares, na condução de que aqui seria um local ideal para a criação de nós filhos, e também na situação de que eles teriam um emprego, teriam o seu dinheiro para poder nos sustentar. Família grande não, Valério? Pois então, nós somos em 4 irmãos, 4 mulheres e 3 irmãos, né? 3 homens, o qual todos casados, né? Inclusive alguns já avó, que é a minha situação. Hoje eu sou avô de uma pequena menina de 3 anos, com o nome de Eloá. Então, quer dizer, está todo mundo formado a sua família da forma mais tranquila no qual os nossos pais fizeram a nos dar essa oportunidade da gente de ter não só a educação e tal, mas o princípio de sermos pessoas normais como qualquer outra, né? Bom, com 7 anos o senhor se lembra bem, inclusive da mudança, da viagem aqui para Blumenau? Pois então, eu acredito assim que não muita coisa, mas eu sei que na verdade a gente era pessoa muito pobre, humilde, né? Que no qual viemos para cá, eu sei que fomos acolhidos por pessoas que viram a nossa necessidade, né? A necessidade do meu pai, que nos acolheram, que nos deram o prazer de morar um certo tempo em uma tal residência, e que depois meu pai teve a possibilidade de comprar a sua casinha, teve a possibilidade de levarmos nós ao local onde a gente nasceu, a gente se criou até a idade de a gente poder ter namorada, noivar, casar, e hoje temos a nossa família, né? Exato. Valério, e em que bairro vocês vieram morar? Pois então, eu morava de Florianópolis, a gente veio morar direto no bairro Garcia, uma rua muito conhecida que é a Rua Belo Horizonte, né, que antigamente houve lá uma grande tragédia, muitas percas, né, mas nessa época a gente já não morava ali, a gente passou hoje, né, eu moro, por exemplo, no bairro do Fidélis, na área da Itopava Central. Já meu pai saiu do Garcia e hoje está morando na Parada 1, onde temos ali a antiga Chocolate Saturno, o qual ele trocou de morada e hoje só reside meu pai e a minha mãe ali. E os demais filhos já têm as suas próprias residências. Ô Valério, bom, você estudou aqui em Blumenau a escola, lá no Garcia? No Garcia, Qual governador delas? Celso Ramos. Famosa? Depois estudei também no Pontinho, né? E acabei fazendo a minha faculdade na Uniaselvo. Eu sou formado em técnico de segurança do trabalho. E antes de ser bombeiro, o senhor trabalhou no quê? Pois então, eu sou da época que a gente, aos 14 anos, a gente tinha a possibilidade de ser empregado nas empresas, né? Então eu, com meus 14 anos, eu trabalhei numa empresa que seria uma empresa de, como é que eu poderia dizer para você, eu não sei te dizer bem o nome, mas fazia cartonagem, sabe? E depois disso eu fiquei 1 ano e 2 meses lá. Só que aí veio o tempo de exército, aí fiquei mais 1 ano e 2 meses também na época do exército, dentro do 23 BI, o qual tivemos o convite por um oficial do Corpo de Bombeiros, para que se quiséssemos ser bombeiros deveríamos fazer uma inscrição, prestar um concurso, e foi o que aconteceu a minha carreira dali para frente dentro da vida militar. Então foi o teu tempo de exército?
de soldado no Exército que despertou, ou pelo menos alguém te abriu o caminho, o horizonte para ser bombeiro militar? Hoje eu vejo assim que eu tenho uma grande dívida com um amigo meu que também era do Exército, o qual ele, quando foi feito o convite, no dia que era para nós virmos fazer a inscrição aqui no batalhão, aqui na Rua 7, eu me lembro que ele fez o convite para mim e eu digo, mas que inscrição, cara? Aí ele falou para mim, não, inscrição no Corpo de Bombeiros, vamos lá fazer a inscrição. E o capitão veio aqui, fez o convite e tal. E aquilo, eu vim com ele e tal, e fiz a inscrição. Depois passou um tempo, também ele fez o outro convite, que era para eu vir fazer a prova, que eu já tinha me esquecido dessa prova, e ele também me trouxe, e o qual a gente fez a prova e ficamos a ser bombeiro até nos dias de hoje. O fato de ter sido soldado do 23BI te ajudou nesse concurso, na prova, facilitou o caminho para ingressar no Corpo de Bombeiros, não? Olha, eu assim, particularmente na minha visão, eu acredito que por ser militar já era uma situação a mais para que eles nos aceitassem dentro da corporação. Já era conhecedor das regras. Exatamente, a gente já sabia da hierarquia e disciplina. Então, quer dizer, seria um fato positivo para nós que éramos militares já do 23BI. Hoje você deve ter visto muito, se é que não aconteceu contigo, do filho do bombeiro militar, às vezes, desde pequeno quer seguir o pai, como em outras profissões também, né? Sim. Que não era o teu caso, não apareceu isso como sonho de infância, os pais nem imaginavam que você viria a ser bombeiro, né? Exato. Foi bem diferente. É bem diferente. No tanto que eu tive o prazer de, por exemplo, trabalhar com o pai e os 2 filhos dentro da instituição, né? Então, quer dizer, isso foi de geração para geração, é uma coisa que é um incentivo que veio talvez do pai, aí passou a ser o irmão mais velho e depois o mais novo também ingressou. No tanto que hoje existe aqui no nosso município o Colégio Militar. Então, para mim, é um orgulho da minha filha que estuda lá hoje. Com a ideia que ela tem de querer ser bombeira. Quer dizer, hoje, não sei o amanhã, mas eu acredito que o foco principal para que ela passe para mim, para minha esposa e para a família, é que ela, de repente, passa a ser realmente uma bombeira. Nem sempre o pai consegue que o filho siga os passos, né, na profissão. Exato, Às vezes acaba tomando outro rumo. Pois então. Agora, e você, Valério, se adaptou bem no começo lá? Porque agora tudo bem, agora você está na reserva, mas sabe como tudo funciona no Corpo de Bombeiros depois de 30, 33 anos. Mas lá no começo precisou, sabe, de um tempo para se ambientar, se adequar, era uma nova realidade. Né? Exatamente, a gente não tinha aquela percepção, né? Então, quer dizer, você tem que estar dentro do sistema, fazendo acontecer e vendo acontecer para que você se adapte e é como se fosse uma engrenagem, você tem que caber dentro dela para que no final dê tudo certo. É uma profissão de risco? É claro que para isso a gente é treinado, a gente sabe de que você anda no ao redor, de que você está sujeito a tudo acontecer, a tudo, né? E nisso eu vejo assim que a gente não é só com você, mas com as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você estava até trabalhando, me lembro perfeitamente de várias vezes, de você estar ali na função, cumprindo uma missão, mas a verdade, a segurança mais não estava com você, está quem está ao teu redor, que seria o foco principal. Porque você sabe do risco, mas quem está ao seu redor, às vezes, está limitado a não saber de nada. Então a gente também tem essa percepção, né? A garantia, o giro do trabalho para que ele possa ter sucesso não depende só da função ser bombeiro, mas também de cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Valério, eu vou chamar um intervalo e depois a gente retoma essa prosa, mas aí nós vamos nos ater à tua vida profissional como bombeiro militar e lá se foram 33 anos de dedicação a essa causa e você tem muitos causos certamente para nos contar. Bastante. Então fique ligado porque daqui a pouquinho nós voltamos para a continuidade do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Valério Pereira, bombeiro militar da reserva. Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Valério Pereira, subtenente, bombeiro militar da reserva,
33 anos dedicados à causa. Hoje o senhor está na reserva como subtenente, mas começou como soldado e foi adquirindo espaço, passou por várias patentes, né? Pois então, na época a gente entrou realmente como aluno soldado, né? Aluno soldado por 9 meses, depois passamos então a categoria de realmente ser soldado, né? Soldado de primeira classe, segunda classe. E aí com o tempo foi se passando através do serviço prestado e com o passar do tempo a gente foi querendo sempre um pouco mais, que é a situação normal de um ser humano, né? Sempre poder atingir os objetivos que se põe à frente. E foi o meu caso. No meu caso, entrei então como aluno soldado, fui cabo, depois passei a ser aluno sargento, e na formação de sargento, então passei por ser primeiro, segundo e terceiro sargento. Na verdade, é terceiro, segundo e primeiro, né? E agora, por último, então, agora a partir do dia 31 de janeiro desse ano agora, então eu passei a ser subtenente do Corpo de Bombeiros. Essas graduações, né, no caso patentes, elas ocorrem por mérito, por tempo de serviço? Como é que são os critérios para esses títulos? Existem situações sim que você tem que ter um certo tempo naquela situação. Por exemplo, de soldado eu tenho que ter um certo tempo, de sargento também mais um certo tempo, para que eu possa sim passar para a próxima fase. Essa próxima fase, existe duas formas, ou é por antiguidade, ou é por merecimento, ou então até mesmo através de uma prova que se faz, tá? Para saber o conhecimento e com a sua prova ali que você faz, dependendo da situação, você é ingressado ao curso que praticamente te dá então a situação de você adquirir aquela patente, né? Pois é, falamos das patentes, falamos do tempo, né? 33 anos, a idade de Cristo, né? Idade de Cristo, perfeitamente. Pois é, e se quisesse podia continuar ou tem um limite, a pessoa tem que pedir ou a própria instituição te leva para a reserva? Eu acredito que por mim, se eu quisesse, eu poderia ficar, sim. Eu poderia ficar porque existe um período dentro da área militar que você pode ficar, né? Que seria até os 60 anos. Mas como, para mim, eu já cheguei ao meu ponto máximo, né? E depois 33 anos, que na verdade dá um total de 35 anos, porque eu tenho tempo de exército, que também conta para minha aposentadoria, o tempo que eu trabalhei na empresa privada. Então, quer dizer, tudo isso já tinha passado de 35 anos. Já tinha dado a cota. Já tinha dado a cota, né? Então, quer dizer, mas eu prevaleci por ficar até os 33 anos dentro da corporação, porque eu queria atingir o ponto máximo, que seria ser subtenente do Corpo de Bombeiros. Ô Valério, e sempre a sua atuação foi aqui em Blumenau? Exatamente. Servindo o terceiro batalhão? Eu sempre pertenci à situação do terceiro batalhão. Entrou e saiu aqui? Entrei e saí aqui. É claro que a gente teve outras atividades, né, por fora, né, muitos cursos fora, né, até mesmo... Mas ligado aqui? Ligado ao Corpo de Bombeiros, para trabalhar, para cumprir missões de bombeiro, né. Por falar em missões, vamos a elas. O senhor trabalhou 33 anos, eu imagino quanta coisa, quanto atendimento, bastante, né? Bastante. Vamos destacar alguns? Podemos destacar em 2016 a Copa do Mundo, que a gente trabalhou através da Força Nacional, onde as provas no Rio de Janeiro aconteciam aos nossos cuidados, que nós fomos enviados para o Rio de Janeiro através da Força Nacional, onde a nossa área, a parte aquática, onde todos os esportes que envolviam água, né, desde a natação, desde o veleiro e tal, tudo que se transformasse na parte aquática era nós que dávamos o suporte e segurança. No tanto que todas as provas, todas as equipes conseguiram fazer as suas provas, tudo certinho, com a situação que nós resguardar. E deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma experiência bacana, né? Com certeza. Foram 60 dias que a gente permaneceu lá naquele local, né? A outra, a mais recente, que foi praticamente onde o senhor cumpriu o seu dever com o Corpo de Bombeiros, foi lá em Brumadinho, né? Pois então, em Brumadinho a gente foi a primeira equipe que a gente teve, eu digo prazer, mas na verdade não seria aquele prazer de alegria, mas sim o prazer de poder estar lá. Pelo trabalho. E concluir uma situação de poder recuperar corpos. Faziam 5 dias já que tinha acontecido a fatalidade lá, né? Sim. Então com 5 dias a gente foi para lá. 5 dias depois do rompimento da barragem lá. Então a gente fomos a primeira equipe a ser deslocado para lá. Foram 10 dias entre a chegada lá, a missão e o retorno, né? Então com isso a gente praticamente fez a nossa parte, cumprimos a nossa missão, conseguimos recuperar corpos, né? E damos àquelas famílias, muitas famílias, a situação de poder ter o seu ente querido
na situação de poder fazer um velório, poder dar o seu último adeus, uma coisa assim que você vê na mídia, você vê pela televisão, muita gente falando, você tem uma noção da situação, mas você estar lá é totalmente diferente daquilo que você imagina. Eu imagino o trabalho do bombeiro militar, né, às vezes até com a ajuda dos cães, né? Dos cães. E aí vocês vão lá, mexem com o solo, encontram o corpo, né? E aí, como é que é? Eu acho que daí tem aquela como é que a gente diz? Dizer que é satisfação numa hora dessa, para o bombeiro é o dever... Dever cumprido. Sim. E agora entregar o corpo para a família, daí é outra situação. É outra situação. Como definir isso? Assim, somos bombeiros, mas somos pessoas normais como qualquer outra, né? O fato da gente estar lá e ter que cumprir essa missão é porque alguém tem que fazer, alguém é treinado para isso, e nós fomos treinados para isso. No tanto que estávamos lá, estavam outros bombeiros de outros estados, né? Estava o Exército, estava a Defesa Civil, estava muitos outros grupos voluntariamente querendo ajudar. Mas o fato de você estar lá e recuperar esses corpos e tal, faz parte da nossa profissão. É claro que a gente também se sente calado da situação, porque para nós também não é fácil ir lá e pegar um membro, pegar um corpo, entregar para o seu familiar e dizer, está aqui, para nós foi um dever cumprido, mas para a família é ruim. Mas em contrapartida também é bom, porque pelo menos eles vão dar o último adeus, sabe que realmente está confirmado que aquela pessoa foi ao óbito, porque muitos estavam desaparecidos, mas será que estavam lá naquela lamaçal, naquela situação? Então ficava aquela dúvida. E quando se encontrava um corpo, ou até mesmo, né, um fragmento, tal, uma perna, um braço, tal, então quer dizer, se tirava a dúvida, porque esse corpo era identificado. E aí se tinha certeza e se repassava às famílias que realmente aquele corpo estava em óbito e poderia dar o trâmite legal, né? Agora, não sei se foi o teu caso, tua equipe lá em Brumadinho, outros bombeiros certamente encontraram gente com vida. Exato. Aí, então, a satisfação bem do maior. profissional... É bem maior, é uma alegria. Mas isso a gente não pode, a gente não vê isso só pelo fato de ser Brumadinho. Mas aqui até na nossa região, ou qualquer outra região, você chegar e poder fazer para aquela pessoa trazer a vida, não existe preço, não existe valor, não existe, só tem assim uma coisa prazerosa com você mesmo. Valério. Que te dá uma sensação que você nem imagina. O senhor lá na primeira parte do programa falou da rua Belo Horizonte, onde aconteceu aquela tragédia dos anos 90, né? Mas o senhor na ativa, 2008, acho que foi a tragédia que marcou a todos, inclusive os profissionais do Corpo de Bombeiros. Me lembro perfeitamente que em 2008 eu estava no curso de sargento. Então eu vim para fazer a visita dos meus familiares no final de semana, e no domingo, quando eu quis retornar para a academia, eu não consegui, porque estava tudo interditado, não tinha como passar, né? Então eu me apresentei aqui no batalhão, o qual o comando aqui na época ele disse, não, você fica por aqui e você vai trabalhar aqui, e depois a gente conversa com o comando lá da academia e você vai então fazer a sua parte aqui com nós. Não dá para passar, você se apresenta aqui, está tudo certo. E eu comecei a trabalhar. Me lembro também que um local que eu fiquei 2, 3 dias foi na rua Botuverá, na Itopavazinha, onde caiu 2 casas e a gente ali também encontrou 3, 4 corpos a uma profundidade de 7, 8 metros de profundidade no lamaçal. Então, é uma coisa que marca, é uma coisa que a gente estava presente naquele momento e que isso a gente vai levar, essa coisa a gente vai levar assim, esse momento que não é um momento sadio, talvez, mas é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida como lembrança, né? Pois é, e nessa vida de bombeiro militar, o senhor certamente ajudou a apagar muitos incêndios, né? Tirou gente do rio, não? Também. É que a comunidade, ela vê o bombeiro como, né, apagar fogo. Mas não, o bombeiro ele faz de tudo. Desde apagar o fogo, como resgatar um corpo no rio, como tirar um gatinho da árvore, né, que querendo ou não querendo, mas é um gatinho. Mas aquele gatinho é de alguém que tem um sentimento. Então, quer dizer, quando se faz esse trabalho, se entrega o animal na mão, principalmente de uma criança, você vê aquele sorriso, que aquilo te compensa de uma forma que não é o trabalho de subir na árvore para tirar o gatinho, mas sim aquela sensação que dá às pessoas, assim, que dá um retorno para nós de gratificação. Então existe sim o nosso trabalho, é o combate a incêndio, é a busca aquática, né? É pessoas perdidas na mata,
entendeu? Então deslizamento de terra, tudo isso passei, né? Acidente de trânsito? Tranquilo também. Eu, nas minhas últimas agora, nos meus últimos tempos de bombeiro, eu era chefe de socorro, então praticamente em todas as ocorrências que tivessem uma situação um pouco mais grave, eu me fazia presente quando eu estava de serviço. Então, quer dizer, minha missão como coordenar o serviço, aquilo também me fazia com que eu estivesse mais próximo das situações um pouco mais, como é que eu poderia dizer, um pouco mais grave, né? Mas o trabalho em si, tudo que é de ser ajudar o próximo, o bombeiro é que faz, né? Na verdade. Pois é, e aí a gente fala dos atendimentos e da satisfação do dever cumprido, né? Eu, como jornalista, por exemplo, estive na cobertura de inúmeras enchentes, sim, incêndio esse do edifício Catarinense. O senhor estava lá? Exatamente. Nesse dia eu estava de serviço, eu era motorista de um caminhão e eu sei que a situação ali ela começou a se agravar de uma forma, o qual a gente fez o combate, inclusive foi resgatada uma senhora, né, com vida, que até virou no noticiário, e o qual a gente também, né, foi uma vida recuperada e que isso é uma gravação que está na tua memória e que até hoje você leva como bem-estar. Eu me lembro que naquele meio-dia nós estávamos apresentando o esporte na rádio e do edifício Ângelo Dias, estava no intervalo comercial, fui com o colega Carlos Augusto Padilha, fui na janela para tomar um ar, né, que a gente esperava, e aí já começavam os primeiros sinais de fumaça numa das janelas do Catarinense, e foi rápido, né? Realmente, o fogo ele consumiu muito rápido ali, existia muito material combustível, né? No tanto que quando a gente chegou ali, ele estava bem já numa situação difícil de controlar. Mas é claro que com todo o trabalho, com a experiência, com o treinamento que a gente teve, a gente conseguiu reverter a situação e extingui-lo por total. E outra coisa que exige tranquilidade, bom, em tudo exige tranquilidade na função de bombeiro militar, os acidentes, seja no perímetro urbano, numa via pública ou numa BR como a 470, para você precisa ir lá socorrer a vítima, mas também ter o cuidado daqueles curiosos, né? Exatamente. É por isso que quando a gente sai para as ocorrências, existe o gerenciamento da ocorrência. O que seria isso? Porque você não pode só pensar em você. Você tem que pensar o que está ao seu redor. Então hoje, se você observar, às vezes um acidente, tem a ambulância lá atendendo, mas tem um caminhão junto. Qual é a função desse caminhão? É resguardar a guarnição. Porque enquanto você está fazendo o atendimento, principalmente o pessoal da viatura de socorro, de emergências, ambulância, o caminhão está te resguardando. Então esse é um ponto positivo que a gente adotou muito lá atrás, que hoje vale a pena. Quer dizer, a guarnição está trabalhando, enquanto que tem outros bombeiros fazendo o resguardo da situação. Então, para nós, a gente vê isso como um resultado positivo, né? Não temos, até hoje eu não me lembro de algum acidente que aconteceu, de repente um bombeiro aqui no nosso município ser atropelado isso no atendimento da ocorrência, porque tem sempre guarnecendo, né? As outras equipes conseguem fazer com que o atendimento daquela vítima seja um atendimento seguro. Valério, qual foi o atendimento, a ocorrência que teve a tua participação que te marcou? Que é para você contar para a neta, para você lembrar para o resto da vida? Eu vou dizer para ti que há muitos anos atrás, quando abriu o posto do bombeiro do Garcia, eu estava de serviço no horário entre as 11 e 11h30, era a saída do colégio Celso Ramos, e as crianças costumavam vir pela calçada, uma brincando com a outra, e não sei como é que aconteceu, de uma criança empurrou a outra, ela veio descosta e estava vindo um caminhão caçamba e acabou engatando a mochilinha dela no para-choque traseiro do caminhão, puxando ela para debaixo do rodado. Infelizmente essa criança, ela teve as partes, as genitais, o caminhão passou por cima, né, fazendo um estrago muito grande, e eu era motorista da ambulância. A minha função como motorista no momento era acalmar ela, segurar ela numa posição que ela não se movesse mais enquanto se faria o atendimento. Então isso a gente fez, levou para o hospital, né, encaminhado lá para o médico dar o atendimento, e depois de muitos anos eu estava na frente do quartel do bombeiro do Garcia, onde uma senhora me chamou e tal, inclusive pelo meu nome. E eu fui até ela para saber o que ela queria, e essa pessoa que me chamou era a mãe dessa criança que eu atendi. E aí ela falou para mim que ela estava bem, que ela tinha passado por várias cirurgias, né? E que ela estava estudando, mas que ainda ia fazer algumas cirurgias, mas ela estava bem. Momento até que até hoje eu me arrependo do porquê que eu não peguei o nome dessa pessoa com o telefone, contato, para poder fazer uma visita para essa menina. Então hoje eu me arrependo, mas é uma situação que me marcou muito, porque ela olhava para mim e dizia: tio, o que aconteceu comigo? Tio, eu vou morrer?
tio, o que é que aconteceu? Me explica, onde é que está meu pai e minha mãe? E você tinha que trabalhar a cabeça daquela criança de uma forma que pudesse mantê-la tranquila, né? Na forma consciente, mas mesmo assim é uma coisa que gravou, e hoje realmente, se eu pudesse ter um contato com essa, que hoje é uma moça, né? Provavelmente está com 17, 18, 19 anos, não sei te dizer certo, mas eu queria ter o contato com essa moça para saber realmente daquele momento até hoje, como é que é a vidinha dela. Valério Pereira, bombeiro militar na reserva, essa história e tantas outras. Bastante. São muitas, né? Bastante. O senhor deve ter sido condecorado por conta do trabalho também. Exatamente, né? É assim, eu vejo que tudo isso, desses 33 anos, tudo que eu tenho, desde medalha, desde méritos, desde de honrarias, né? Que inclusive, querendo ou não querendo, a ida a Brumadinho também deu muita situação de a gente estar envolvido aí em encomendas e tal. Então tudo isso eu vejo que aconteceu, mas foram méritos até mesmo meu, porque foi uma vida que eu me dediquei ao Corpo de Bombeiros, à instituição em si e à comunidade, né? Valério, muito obrigado. Um abraço. Valério Pereira, bombeiro militar, subtenente, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.